Pessoal, eu sou o Marcos Martinelli, estamos começando aqui a gravação de mais um podcast, videocast, chamado Crediassisc Cast, da Cooperativa de Crédito aqui de São Carlos, que atua em São Carlos e região. Hoje eu estou na companhia do Fabrício, que vai me ajudar com o entrevistado aqui. Você pediu um reforço aqui, porque o entrevistado é de peso. Estou de regime, viu? A Cooperativa de Crédito Mútuo Sicoob Crediassisc, ela está sediada em São Carlos, tem 3 unidades em São Carlos, uma em Ribeirão Bonito, uma em Dourado. Atendemos também o público de Ibaté e Tirapina. Então é uma micro-região aqui no centro do estado de São Paulo, e essa cooperativa tem 2 grandes objetivos. Um deles é prover a prosperidade financeira dos seus sócios, dos seus cooperados, através de serviços financeiros, operações de crédito, essa coisa que similar a um banco, né? O segundo objetivo da cooperativa é promover a educação financeira. E a educação financeira, eu tenho repetido, né, Fabrício, a cada programa, a gente pode aprender fazendo um curso, lendo um livro, obtendo uma consultoria, mas também tem uma educação financeira que a gente aprende ouvindo outras pessoas, né? Dialogando com outras pessoas. Pelo exemplo, né? Pelo exemplo, pela vivência de outras pessoas e que já passaram, por vezes, por algum problema ou algum processo que resultou em algum sucesso, e a gente aprende muito por esse tipo de diálogo. E é nesse sentido que eu estou trazendo um amigo muito querido, Ítalo Cardinali, proprietário, um dos sócios da Cardinali, Imobiliária Cardinali, que tem unidades aqui, ele vai explicar quase todo, bem aqui no interior de São Paulo, tem bastante penetração no interior do estado de São Paulo. E esse amigo vem para a gente conversar sobre algumas coisas. Uma delas já vai servir como agradecimento, porque a cooperativa de crédito existe graças a um primeiro número de pioneiros, cerca de 30 pessoas, que lá entre 2003 e 2004 foram solidários em fazer um esforço conjunto e fundar uma cooperativa de crédito, que hoje se converteu na nossa cooperativa, que está fazendo agora em 2025 20 anos de atividade. E com mais de 3.500 cooperados. Mais de 3.500 cooperados, e sem o qual esses fundadores, nós não teríamos essa bela experiência de cooperativismo. E um dos fundadores é o Ítalo Cardinali, ele nos ajudou lá atrás, e durante o processo de fundação e os primeiros anos de fundação da cooperativa. O segundo ponto, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, né? Por quê? Porque a cooperativa de crédito também se interessa pela prosperidade econômica do seu cooperado. E um dos sinais de prosperidade econômica é quando você consegue formar seu patrimônio, sua casa, seu apartamento, o seu estabelecimento comercial. Como é que a gente ajuda as pessoas a construírem o seu patrimônio, né? E aí esse é um segundo tema. E o terceiro é o Italinho falar da própria imobiliária dele, quer dizer, como é que a Cardinali se vê nesse processo de ajudar as pessoas a conquistarem seus sonhos, construírem o seu patrimônio, etc. Então, agora, meu companheiro Fabrício se apresente novamente, faz tempo que você não me faz companhia. Verdade. E depois você chama aqui o nosso convidado para a gente começar a conversar. Maravilha, eu sou Fabrício Dias da Trion Propaganda, também cooperado da Crediassisc, tanto a empresa como o pessoal, e recebendo aqui o Italinho. Seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. Primeira coisa, se apresente para quem ainda não conhece, né? E mais do que isso, quero saber tudo sobre mais de 50 anos de imobiliária. Conta pra gente o segredo do sucesso aí. Bom, muito obrigado, né? Agradeço ao Marquinhos Martinelli, ao Fabrício. E o Marquinho, sou um pouquinho suspeito de falar do Marquinho. O Marquinho mora no meu coração desde que a gente se conhece. Eu acho que é mais de 40 anos. E é uma amizade incondicional, né, Marquinho? Eu sempre adorei o Marquinho. E tudo que o Marquinho põe a mão, assim, a gente sabe que é sucesso. A gente tem que deixar bem claro, né? Eu gostaria que isso ficasse muito marcado, porque a Associação Comercial de São Carlos, a Imobiliária Cardinali, nós temos 50 anos, inclusive tem uma homenagem do meu tio Núcio, que é o que criou meu avô lá na CISC. Então, a família Cardinali também é uma das fundadoras da Associação Comercial.
E a associação comercial, ela, né, Thalin, só te interrompendo, ela é uma madrinha desse projeto da cooperativa, né? Quer dizer, sem a associação comercial e um grupo de jovens lá, naquele momento, a gente não teria conseguido fundar a cooperativa, né? Foi a base, né? Essas entidades são co-irmãs, né? Não é à toa que a gente carrega até hoje o nome Crédito Assisc, né? No símbolo. Para fazer o vínculo. Para fazer o vínculo. Mas a marca do Marquinhos na associação comercial foi realmente que transformou a associação comercial para realmente, claro, a gente preza os antigos e tal, mas a cabeça de um jovem, hoje ele ainda é jovem, né? Um jovem senhor. Mas já foi mais jovem. Mas na época que ele assumiu a associação comercial, realmente foi uma revolução e ele transformou de poucos associados, a representatividade era baixa, a gente sabe disso, e ele transformou a representatividade da associação comercial, criando novos serviços, uma nova visão, uma nova diretoria, preservando o pessoal mais antigo, sempre respeitou, por isso que ele é muito querido na associação comercial. E um dos grandes feitos, né, de vários, foi a fundação da Crédito Assisc, e quando ele colocou essa ideia dele, nós abraçamos, tínhamos certeza que o Marquinho encabeçando ia dar certo, como nós já estamos aqui há 20 anos de Crédito Assisc. Então, é claro, o Marquinhos ninguém faz nada sozinho, ele tem uma equipe, né, que ele selecionou muito boa, que sempre garantiu o sucesso dele, mas o Marquinhos foi o alavancador da associação comercial e da Crédito Assisc. Por isso, Marquinhos, parabéns para você mesmo. Então, eu estou aqui só para agradecer tudo que você fez. Eu que agradeço. E fazendo isso por São Carlos, imagina, uma associação comercial forte como é hoje. Eu sou um conselheiro, represento a Assisc em alguns conselhos do município, que é muito importante, sempre colocando, né, a par a associação das coisas da prefeitura, dos interesses da prefeitura enquanto Assisc. Então, eu estou aqui também devido ao Marquinho, que sempre me convidou para fazer parte, e sou fundador da Crédito Assisc, mas o grande pensador disso tudo chama-se Marcos Alberto Martinelli. Muito obrigado. Não é para isso aqui o nosso programa não hoje. Não é mesmo. Homenagem ao host. Eu não estou aqui e graças a Deus, Marquinhos. A estrela aqui é o convidado, é você. Não preciso mais isso. Você é conselheiro da associação? Marcante. Sou conselheiro nos conselhos do município. Nos conselhos. Você representa a associação nos conselhos do município. Quais conselhos mais que você acha mais importantes, sim, que a comunidade participa? Assim, tem o CONDUSC, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Tem a ver com a sua atividade também, né? Justamente. E o CONDEMA, que é do meio ambiente. Do CONDEMA eu não sou um conselheiro oficial, mas sempre estou ao par. E tem também a parte do Promemória, né? Mas eu sou mais atuante mesmo no CONDUSC, né? Que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que agora também acabou de ser renomeado, e para promessa do Neto, e o Neto está à frente disso, de estudar um novo plano diretor, que precisam fazer algumas alterações, que a cidade é dinâmica e tal, então estamos formando um colegiado aí para fazer as mudanças no plano diretor, que, né, cidade dinâmica precisa ter as adequações. Uma das coisas que eu reparo, Thalin, que você também é muito agitado, né? Você consegue trabalhar no seu ramo imobiliário, que não é só na cidade de São Carlos, queria que você falasse um pouco disso, e arranja tempo também para cuidar das coisas, vamos falar, de interesse comunitário, né, que de certa forma é o interesse da comunidade. Como é que é essa sua dinâmica aí? Você dorme, não dorme? Como é que... O que você faz da meia-noite às 6? Os meus amigos vêm comigo, porque realmente, infelizmente, vamos dizer assim, porque eu durmo pouco, né? Então eu estou sempre um pouco cansado, né? Tomo uns complementos aí para aguentar o dia a dia, mas eu realmente sou muito inquieto, né? Então eu participo de várias atividades. Hoje eu estou com 60 anos, né, Marquinhos? Então o meu ritmo já é um pouco mais lento, infelizmente, mas eu não sei, eu sou uma pessoa bem assim, sabe? Para mim, eu acho que sempre tem espaço para melhorar em tudo que a gente vê, né? Então, eu realmente participo de algumas entidades,
E a gente também, Marquinhos, a gente ajuda na plantação de árvore na cidade. Eu sou um dos fundadores que a Lúcia é nossa presidente, o Pedrinho, meu sócio, é o vice-presidente. Eu sou conselheiro do Sol da Terra, que cuida de quase 400 crianças. Então, a gente está sempre ajudando, pedindo, né? Então, a gente acaba participando de muita coisa e também da política são-carlense. Eu não sou uma pessoa omissa, né? As pessoas que não gostam de mim é porque vão saber o que eu penso. Eu sei que até tem gente que fala, pô, Italinho, você é tão aberto, não? Mas é o meu jeito, então... E a gente tem que saber respeitar, né, as diferenças de cada um. Não é porque um gosta de uma cor do outro, é respeito. A gente tem que saber respeitar, a gente está numa democracia, e então eu não crio inimizade por causa de religião, por causa de política, de cor, de crédito, de opção sexual. Muito pelo contrário, eu gosto de estar no meio, Marquinhos me conhece um pouquinho, dessa mistura toda, que eu me sinto bem, estando em qualquer tipo de ambiente, não crio inimizade por causa dessas coisas aí, que eu sei que não é fácil, porque tem pessoas até que me enxergam um pouco diferente, porque eu falei isso, falei aquilo, mas gente, se houver respeito em qualquer situação, né? Desde o casamento, sociedade, o respeito acima de tudo. Então, diversidade enriquece, né? Eu gosto de falar o que eu penso, eu gosto muito de falar o que eu penso, eu não consigo não falar, isso tá dentro de mim, entendeu? Então, eu falo, mas eu não preciso brigar para falar. Aqui a gente está falando, vamos conversar, e a gente sabe que pode mudar. Então, eu provoco alguns amigos meus, porque eu quero saber a opinião, não é provocar de briga, não, muito pelo contrário, porque eu acho que isso... É o debate, né? É o debate, saudável. Crítica, autocrítica, e a gente aprendeu muito isso, de repente nasce uma nova ideia, uma síntese daquilo ali. Então, hoje, a informação é muito rápida, então não dá para a gente pegar tudo, então vamos brincar um pouquinho com as pessoas, dar uma opinião, outra, e a vida é dinâmica, né? A gente nasceu de um jeito, tudo bem, a parte ética da gente, a cerne, né? A essência. O Marquinhos sempre me falou isso, eu nunca vou esquecer que ele fala, Italinho, a essência, não sei se você lembra que a gente estava sentado pertinho do Bar do Madalena e você falou, não, Italinho, a gente gosta da essência das pessoas. E realmente, Marquinhos, foi você que me falou isso. E é a verdade. Eu ouvi isso de um vampiro. Então, mas, então, você tem esse seu jeito que você chama de uma sinceridade, uma transparência, mas você transita bem em todas as camadas, assim, não só pelos seus negócios na vida social, você transita, né, bem em todas as classes sociais que eu percebo. Você se relaciona bem com as pessoas, né? Você leva esse relacionamento que você atribui sucesso, por exemplo, empresarial, essa capacidade sua de diálogo, de atender as pessoas, ser sempre gentil com as pessoas, é isso que leva ao sucesso ou não é bem por aí? Me ajuda. Eu, para falar a verdade, como isso é uma coisa natural minha, eu não percebia isso, mas de tantas pessoas falarem sobre isso, eu acho que realmente é. Né? Porque quando você é autêntico, você fala o que você pensa, eu sei que tem isso, mas sabendo falar, as pessoas vão te entendendo, entendeu? Tendo respeito, então eu realmente não tenho problema, assim, de relacionamento com nada. A gente levando o respeito, sabendo falar, não é que tem que deixar de falar, fale. Eu já falei com tantas pessoas importantes, a gente, sabe, sendo você, com a humildade, eu sou essa pessoa, sabe? Tem a forma também, né? Muitas vezes, uma palavra doce mal falada pode ser uma facada, né? Então justamente. Tem tudo a forma de abordagem, de debate, de falar. E eu sei que se você fala uma palavra agredindo a pessoa, dificilmente ela esquece. Então a gente tem que saber isso. E também eu tive uma educação, meu pai e minha mãe sempre foram muito rígidos na educação da gente, sabe? Meu pai é aquele italianão bravo, tal, mas com os outros muito bonzinho, tal, mas meu pai e minha mãe, Marquinhos conhece, eles sempre foram muito rígidos na educação da gente. Isso eu acho que foi muito bom também, né? Então,
eu realmente falo o que eu... Sabe, é claro, a gente você pensa um pouquinho, mas eu sempre falo o que eu quero transmitir. Eu não consigo sentir uma coisa e ficar guardada, sabe? Então eu gosto... E realmente eu acho que a pessoa está vendo, está falando de coração aberto, não estou falando, não é que ele fala mal ou bem, não. É um ponto de vista que a gente tem. E a gente está falando, você tem participação de liderança no mercado imobiliário, tanto aqui em outros lugares, conselheiro em várias questões, etc. Se você não tiver uma posição definida, né, não tiver uma opinião, não tiver tudo muito certo nas questões, fica difícil também para você ter essa participação, né? Tem que ter opinião, tem que ter argumentação para as coisas, né? Porque senão vira em cima do muro, não faz nada, né? Em cima do muro eu não sou, mas eu assim não também, para eu tomar decisão, eu sei que eu demoro um pouquinho, sabe? Porque eu gosto de decisões importantes, claro, empresariais e tal, mas é claro, a gente erra também, claro. Mas muita coisa, sabe, eu espero, porque Deus me guia muito. Então, eu vou enxergando e Deus também vai guiando a gente, não é? Eu acho que o bem atrai o bem, então as minhas decisões às vezes saem natural porque Deus me colocou naquele caminho. Talinho, essa parte do seu perfil, dos teus negócios, envolve muito também essa coisa que eu estava tocando no assunto no início, quer dizer, a cooperativa de crédito, por exemplo, ela se preocupa muito com orientar o seu cooperado para que ele não faça mau negócio no setor financeiro, né? Que a pessoa não se endivide demais, não tome crédito acima da sua capacidade de pagamento, não aceite taxas e tarifas mais caras, que é a prática do mercado comercial. A cooperativa acaba dando bons conselhos para o seu público, né? A Cardinale, ela tem um negócio que eu acho um negócio muito interessante, quem lida com imóvel. Quer dizer, você tem que gerar um bom negócio para quem está vendendo, por às vezes, né? Essa pessoa tem que ficar feliz. E o que tem que comprar também tem que estar feliz, né? E você está às vezes, no meio desses dois e tendo que gerar uma satisfação nas duas pontas do negócio. Como é que é essa arte de fazer de maneira que as partes envolvidas se sintam satisfeitas? Como é que é isso? Eu acho que um bom negócio, Marquinhos, tem que ser um bom negócio para todos os envolvidos, né? Às vezes a pessoa vai estar lá, está precisando vender um imóvel, mas a hora que a gente realiza a venda, a pessoa também fica feliz, porque ela está satisfazendo uma outra necessidade dela que vai deixar ela feliz, ou está comprando um carro para o filho, ou está liquidando uma dívida de um filho que vinha pesando muito na cabeça. Então, esses alívios também traz felicidade, né? E quem compra um imóvel realmente está realizando um sonho. Então, a gente tem que balizar para fazer um bom negócio realmente para todos. Você tendo um bom corretor que analise todas as questões aí, desde documentação, te deem uma garantia no negócio, então você consegue ter a satisfação dos clientes, Marquinhos. Quantas pessoas estão envolvidas hoje na sua operação? Na operação diretamente, uns 220 a 230 pessoas, fora prestadores de serviço, né, de gente de manutenção, isso dá talvez umas 300 pessoas, né? Hoje a gente tem filiais, temos 4 filiais em São Carlos, nós temos participação também na Companhia do Imóvel, temos uma sociedade um pouco diferente, o Sérgio Simão é nosso sócio na Companhia do Imóvel, temos uma filial muito bonita em Araraquara, a cidade que a gente tem mais crescido é Araraquara, estamos indo muito bem em Araraquara, estamos em Ibaté também, com vários empreendimentos que a gente tem feito em Ibaté. Campinas, estamos há 1 ano e pouco. Campinas é um desafio para a gente, porque como se fosse uma capital, então tem um mercado muito grande, mas é um mercado mais difícil, muito mais competitivo, mas estamos firmes lá, temos uma agência muito legal no Cambuí, e temos uma agência, a gente fala itinerante, por quê? Que é em Itirapina. Itirapina ainda é uma cidade pequena, mas quando a gente tem empreendimentos lá,
a gente tem imobiliária lá. Nós já abrimos e fechamos algumas vezes lá e agora estamos novamente lá porque a gente está com um grande empreendimento lá, então estamos com um escritório e também estamos indo muito bem lá. Mas se não tiver empreendimentos grandes lá em Tirapina, aí a gente faz os negócios por aqui, né? Mas como a gente tem tido alguns empreendimentos grandes em Tirapina, a gente então temos um espaço, um local lá em Tirapina. Muito bacana. Italinho... Então, uma expansão, viu? Então, isso que eu ia te perguntar. Como é que estão os planos para os próximos 50 anos? A gente pode ficar falando muito, né? Mas a gente tem prospectado aí algumas outras cidades da região. Então, o plano é crescer em outros mercados. É crescer. Há 4 anos, nós vendemos 25%. Muita gente pergunta, pô, Italinho, você vendeu? Você não está mais na imobiliária? Algumas pessoas, né, que não me veem muito. Não, nós vendemos 25% para o Nenê do basquete. Ele mora nos Estados Unidos, ele tem um procurador aqui que nos ajuda maravilhosamente, que é o Xavier. E, é claro, eles são investidores, então eles cobram resultados da gente. Então, a gente sempre pensou em expandir, né? Mas com esse ímpeto deles agora não, né? De quase 4 anos para cá, a gente tem crescido um pouco, com uma agressividade um pouco maior. A gente tem comprado várias outras imobiliárias, então, e a gente está sempre à procura. O mercado imobiliário não é tão fácil você comprar uma imobiliária, então tem imobiliários que a gente namora 2 anos, quase 3 anos, e a gente acaba fechando, né? E a gente está sempre à procura de novas oportunidades para o crescimento. Bacana. Então, os próximos 50 anos podemos esperar muito crescimento em termos de unidades, outras cidades. Com certeza. Estamos também... A gente tem uma cabeça um pouquinho aberta para a sociedade. A gente, tanto meu pai, meu avô, eu, o Pedrinho, agora o Nenê Xavier, a gente tem uma cabeça muito aberta para a sociedade. A família Cardinale, a gente gosta de sócios, nunca tivemos problemas sérios com sócios. E eu acho que sócio agrega, então a gente está formatando até alguns outros negócios fora daqui, com novas sociedades, né? Também uma coisa importante, a gente tem profissionalizado a administração da nossa empresa, né? Está sendo muito grande a profissionalização, a autonomia, todos os departamentos têm os seus orçamentos que são aprovados pelos diretores. O ano passado, nós contratamos uma outra empresa que está fazendo a sucessão, porque o filho do Pedro já tá lá há muitos anos, o meu filho começou já o ano passado, tem mais um outro filho para vir, então nós estamos já num processo sucessório. Eu só vou parar quando você me vê no caixão, né? Eu quero morrer trabalhando, claro, já... não vou tão cedo mais nessa história. Antes era eu o primeiro a chegar, o último a sair. Hoje já não faço tanto isso porque a empresa realmente está bem profissionalizada e para ter um crescimento como a gente quer, tem que ser assim. Então, a nossa gestão é bem profissional e estamos profissionalizando cada vez mais. Italinho, quando a gente fala aqui da cooperativa, opera muito pouco com crédito imobiliário, né? Não é a nossa pegada principal, mas tem lá crédito imobiliário. O mercado imobiliário, ele está em expansão, quer dizer, não há dificuldade para as pessoas comprarem, adquirirem, financiarem. Como é que você vê em 2025, como é que está esse mercado? Olha, você falou assim, você acabou de dizer que está em expansão, você falou que tem vários empreendimentos que vocês têm feito lançamento ou participam. Como é que está esse momento do mercado agora? Estão em meados aí de 2025? Eu participo e sou um dos diretores da ABMI, que é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. A gente se reúne a cada 4 meses, sempre. Até na pandemia não foi presencial, mas foi virtual. Então a gente aprende muito. Eu sou um dos menores, hoje não tanto, nós somos em 65. É um grupo de empresários que se reúnem para benchmarking. É muito aberto. Para você tem que ser convidado. Eu sou um dos primeiros convidados que foi convidado. Eu acho que nós estávamos em 5, 6, eu sou um dos primeiros. Estamos em quase 25 anos já na BMI.
Então, isso é uma troca muito interessante de informações. Nós já sediamos 2 eventos aqui em São Carlos e o bom disso, a gente tem um retrato fiel do mercado. Semana passada essa foi um dos eventos, foi em Campo Grande e estava o Brasil todo lá. E quem é convidado tem que ter o espírito de falar a verdade, de trocar informações e tal. Então, o Brasil é um país continental, né? Então, tem quem ainda vive do agro, né, a região oeste, Mato Grosso do Sul, um pouco do sul, eles estão melhor. O estado de São Paulo é o que está um pouco mais sofrendo na parte imobiliária, porque realmente, né, tivemos muita oferta e cidades pequenas, que é onde a gente atua, que São Carlos, a nossa região, Araraquara, Ibaté, Tirapina, a não ser Campinas, mas Campinas a gente está iniciando, né? Todos os empreendimentos que nós fizemos aqui até o ano passado, de condomínio de lotes ou loteamento ou de controle, loteamento com controle de acesso, foi muito bom. Porque São Carlos tem um histórico de muita demora para aprovar os empreendimentos. Então, isso faz com que demore muito para lançar. Então, isso represa um pouco o mercado, né? E depois sai vários, entendeu? Então, mas realmente saiu vários, mas tivemos sucesso em todos. Agora, apartamentos, como São Carlos também é uma cidade que oferece muitos condomínios, e a facilidade, né, de você chegar, então, e a maioria das pessoas prefere morar em casas. Só que é um custo maior para você ter um terreno, tal. Então os apartamentos acabam sendo uma opção. Mas se tem opção para casa, a pessoa prefere casa, só acaba indo, a não ser a pessoa que está mais de idade, quer ter um conforto de estar no centro. Então os apartamentos, ano passado, não foi tão fácil, nós tivemos boas vendas, mas foi um ano regular. Este ano, com o aumento dos juros, realmente, inclusive eu estava conversando com algumas concreteiras, já diminuiu muito. E o concreto, você mede o total, não é o alto, baixo ou médio padrão, porque o concreto vai em todos os padrões. Igual então, embalagem de papelão, né? A gente sabe. A embalagem, a mesma coisa, reflete tudo. E o concreto também. Então, tem diminuído. Isso, o juro como é que a gente fala? Inversamente proporcional. Quanto maior o juro, menos tem o crédito e a grande maioria dos imóveis, 50% dos imóveis, depende de uma parte financiada. Então, nós estamos com o fundo de garantia com pouco dinheiro, está tendo um pouquinho de alguns problemas, o governo está tentando solucionar, reduziu um pouco, os bancos reduziu de 20% de capital próprio, foi para estar exigindo 30%, então a pessoa tem que ter uma entrada maior. Então isso aí acaba sendo um fator assim, de alerta. Em contrapartida, nesta época, realmente surgem muitas oportunidades para compra, né? E mesmo com o juro tendo elevado um pouco, você, na contrapartida, você tem uns imóveis que você consegue fazer uma oferta um pouco melhor. Tem gente precisando vender alguma coisa para injetar numa empresa ou fazer algum outro. Os imóveis estão baratos nessa época? Marquinhos, os imóveis estão bem estáveis. Os imóveis faz de uns 2 anos, porque também o rendimento das pessoas não cresceu muito. Então, você não pode ter um crédito, senão você também não vende. Então, os imóveis estão estáveis. Então, agora é muito bom para se comprar. Mas com o juro mais alto? Mesmo com o juro mais alto. Por quê? Você contrata hoje um financiamento, você está com o preço do imóvel bom para se comprar. Então, você já está ganhando aí. E existe a portabilidade de crédito. Então, eu contrato hoje, por exemplo, um financiamento a 11%, mas eu paguei um imóvel, que valia, vamos supor, 100, eu comprei por 80. Então, eu já ganhei aí.
E a tendência do juro imediato é subir. Mas 1 ano, 2 anos, ele vai cair. Você pode ter certeza, porque o país não se sustenta com uma taxa de juros dessa. Estão passando por uma adequação até mundial, temos alguns problemas internos, mas isso vai passar. Então, já tem uma tendência de queda, né? Então, no próximo ainda, Copom, talvez vá aumentar, mas a gente está vendo aí, o país não aguenta uma inflação desse tamanho, então está tendo um movimento grande para estancar. O governo tem que parar, tem que controlar esse déficit fiscal de qualquer forma, para não ter esses voos rápidos, depois cai. Então tem que ter uma estabilidade. Tendo essa estabilidade, os juros caem e você muda. Você está no banco A, pagando 11%, caiu a inflação, caem os juros, você muda para o banco B, com o juro mais em conta. Então você já teve esse ganho na compra, porque os imóveis estão bom para se comprar, e daqui 1, 2 anos você vai mudar de banco. Em tese, porque o banco também que você está não vai querer te perder. Você vai falar que vai mudar e ele é baixo. Isso já ocorreu. O mercado é cíclico. Então, sim, antigamente não existia essa portabilidade, entendeu? Então, você tomava um crédito, você tinha que ficar lá, ou se não, quitar. Daí você fazia um empréstimo pessoal num outro banco, quitava esse, depois tinha uma burocracia para financiar o outro, era só custo. Então, hoje não existe mais isso, tem um custo de transição, mas é pouco, então você pode, mas a maioria das vezes você nem vai na prática exercer essa portabilidade, porque o banco, tá vendo, você é um bom cliente e tal, por que ele vai te perder? Ele é de mercado, ele tá vendo e já ele vai abaixar o dele também. Também, né? Nos últimos 10 anos, nós tivemos o juro a 2%. E a 20%. Então, quer dizer, os ciclos são, né? Se você for esperar, às vezes com o juro a 2%, os imóveis vão estar lá em cima. Justamente, é isso que eu estou falando. Agora está uma época boa para se comprar. Para comprar. Entendeu? Porque quando os juros caem, aumenta o número de compradores, oferta e procura. Claro. Então, você tem mais gente procurando, aumenta-se os imóveis. Agora nós não temos margem para aumento de imóveis. O custo aumentou bastante, mas as consultoras estão todas reduzindo as margens para não ter esse aumento aí, porque senão ninguém teve aumento. Senão não vende nada, né? Não, as consultoras, né, tem um monte de gente trabalhando aí, ninguém quer fechar, estamos aí. E as consultoras, graças a Deus, são consultoras, principalmente as que a gente trabalha na nossa região, são consultoras boas, capitalizadas, então são consultoras seguras, todas têm entregue no prazo. Então, não tivemos problemas sérios assim aqui em São Carlos, na nossa região. Isso é uma coisa, né? Voltando um pouco disso. Você, com a sua experiência, sabe como o mercado imobiliário foi frágil lá atrás, né? A gente lembra de Incol, de tantas outras construtoras. Hoje está muito mais seguro, né? Essa questão do financiamento, da entrega do imóvel, de manter, de ter realmente o contrato sendo efetivado. No mínimo, cumprir o prazo do contrato. Né? Isso. Hoje é muito difícil dar um trabalho. A legislação mudou muito, né? Então, hoje, você tem as consultoras, ela não pode pegar um dinheiro de uma obra por para outra, tal. Então, tem várias normas que foram aperfeiçoadas e foram inseridas no nosso mercado. Foi feito o distrato, foi normatizado o distrato, foi feito depois até da Incol, foi feito vários acertos na legislação para o menos risco possível. Tem seguro de obra, tem várias coisas. Hoje é totalmente seguro, qualquer tipo de comprar na planta, esse tipo de coisa é muito seguro. Entendeu? Então, e não temos tido problemas sérios, não. Porque a compra na planta é um grande benefício em termos de valor, né? Com certeza. No mínimo aí você vai ganhar uns 30% comprando na planta, né? Mas aí é uma compra programada, né? É como você está fazendo uma poupança, sabe que vai ter o rendimento lá para aluguel e tal. Então, uma compra na planta é uma compra bem programada, né? Uma pergunta, ali. O cidadão compra uma casa lá e você fez um financiamento longo. Tá? O cidadão promete financiar 20 anos, 25 anos. Essa pessoa fica com o imóvel todo esse tempo ou no meio do caminho é natural que troque de dono? É natural, porque a legislação também mudou
E você pode, a qualquer momento, ir fazendo amortização maior do bem. Você não precisa só pagar aquela parcela. Você paga, por exemplo, eu pago uma da primeira e uma da última. Então, você vai... A última o juro não tem nada. Geralmente então, as últimas é decrescente, né? Então as últimas são baixinhas. Então né? você vai pagando, e muita gente pode ser, mesmo o imóvel estando financiado, você pode comprar um outro imóvel e transferir a dívida para esse outro que você comprou. Então não é porque você a dívida não acompanha o imóvel. Não, você não acompanha, ele acompanha o que você está comprando. Você pode transferir o financiamento para o outro imóvel, até financiando uma parte maior, entendeu? Você faz, os bancos são operações casadas, entendeu? Tá. É uma quitação com um financiamento já no outro simultâneo, entendeu? Para deixar claro, então, eu financiei um apartamento daqui 30 anos, daqui 10 anos eu quero trocar. Aí eu compro outro e quito esse e financio o outro. O banco faz uma operação casada. O banco faz essa transferência. Faz essa transferência. A pessoa que está comprando o seu imóvel que está financiada, ela compra esse imóvel, quita esse imóvel, e ao mesmo tempo você joga o que você devia desse imóvel no que você está comprando. Isso facilita bastante aí atualizar, né? Porque você compra um apartamento hoje, um casal jovem, né? Sim. Aí tem 2 filhos, já quer uma casa, então vai atualizando. Muita gente não sabe, você tem uma imobiliária como a Cardinale, que nós fazemos todos os financiamentos lá dentro. A gente a imobiliária Cardinale é a primeira agente negocial da Caixa da nossa região. Até foi um case que começou esses negócios dentro da imobiliária Cardinale, que a gente tem um departamento lá que só faz financiamento e a gente tem parceria com os outros bancos também. Então, os nossos clientes nem precisam ir em banco, a gente faz tudo lá. Até no nosso site você faz até a simulação de financiamentos com vários bancos. Então, o nosso sistema hoje também é muito legal. E outra coisa, né? A imobiliária Cardinale investe, a gente não para de investir, Marquinho. Falar imobiliária é um negócio simples. Não é. É muito fácil de abrir, mas abre e fecha. A imobiliária Cardinale está com 50 anos, não é fácil. E mudou muito o mercado. O mercado mudou e quem não mudou está ficando para trás, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você fala em site no passado você tinha a figura do corretor de imóvel, mas era um cidadão ou uma mulher, um homem, que era meio mambembe, né? Era uma coisa assim meio como dizes, andava por aí. Né? Hoje tem todas essas plataformas eletrônicas. Ainda tem a figura do corretor que vai atrás do negócio ou a coisa toda está informatizada de maneira que o interessado que encontra o corretor? Como é que você vê isso? Aqui é um misto disso, né? Hoje, dificilmente alguém vai fazer uma compra sem ter pesquisado antes na internet. Com o imóvel é a mesma coisa, né? Nós temos uma pesquisa do NAR que é como se fosse o Cresce americano. Essa pesquisa tem 2 anos. 90% dos imóveis vendidos nos Estados Unidos foram feitos através de corretores. E aqui no Brasil também. Você começa a pesquisar um imóvel, então você chega muito preparado já para comprar um imóvel. Mas dificilmente a pessoa vai comprar só pela internet. Acontece esse negócio direto e tal, mas a pessoa que quer uma segurança de ter todas as certidões, de ver se o imóvel realmente não tem... aqui em São Carlos, por exemplo, tem imóvel histórico que não pode ser demolido, tem alguns critérios de altura, tem bairros que pode construir X vezes, outro Y vezes. Se você quiser uma boa consultoria, você tem que estar com um profissional e numa empresa que vai te dar essa garantia. A gente não pode ser omisso e a gente tem que responder, né, pelos nossos atos. Então, realmente, as pessoas mudou bastante o perfil. A gente atende lead hoje, muitos leads que vêm pela internet, hoje lá na Imobiliária Cardinale, a gente tem um setor de pré-vendas, quase ninguém tem isso, aqui em São Carlos também. A gente faz um pré-filtro do que a pessoa está necessitando e aí sim passa para um corretor e visitar o imóvel e tal. Então, a figura do corretor, Marquinho, não vai desaparecer. Porque o corretor também, ele vai saber, olha... Você me entendeu? Porque assim, hoje você vai alocar um espaço de um hotel,
né, a pessoa não vai mais, pouca gente vai numa agência, às vezes, de turismo, já tem lá os aplicativos que reservam o hotel, etc. Então, para mim, esse é um pouco da pergunta. Existem algumas operações surgindo com muito sucesso, como o Quinto Andar, em São Paulo, etc. Como é que você vê essas imobiliárias totalmente virtuais? A Cardinale, se você quiser hoje alugar um imóvel pela internet, você pode. Se quiser agendar para ir ver o imóvel naquele local, mesma coisa da Quinto Andar. Alguém tem que levar a chave para você, ou ter alguém, a mesma coisa. Você não precisa, e principalmente nesses grandes centros, como a dificuldade de locomoção é grande, então você já encontra, o corretor já está no local para te mostrar. Diferentes cidades pequenas, que as pessoas gostam de segurança também, querem ir ver lá, tem mais opções, tem um atendente te mostrando, é um conforto, né, de te mostrar mais imóveis. Mas, realmente, a internet hoje é uma grande ferramenta que a gente tem que saber. Tem trazido essas ferramentas para dentro do seu negócio. Nós temos todos os aplicativos, até de interação com clientes, com proprietários, inquilinos. Se você quiser fazer, está tudo no sistema. No nosso sistema até você consegue hoje, fazer tudo. Em termos de captação de clientes, a internet responde por grande maioria, né? Hoje, as nossas vendas que partem direto da internet são em torno de 20% a 25%. Né? E isso é crescente, é bem crescente. 25% das vendas hoje vem pela internet? Vem pela internet, vem de leads. A gente fala, leads são os clientes que vêm através de mídias sociais. Fora os clientes, por exemplo, que viram na internet e foram procurar pessoalmente. Isso, justamente. A gente tem alguns mapeamentos disso, mas não dá para... Não, isso não dá para bater... Que foge um pouco. Mesma coisa, você tem uma mídia institucional, um outdoor também te traz. Então, a gente continua com esse mix, mas a gente sabe, quanto mais a cidade cresce, mais aumenta o número de clientes através de Instagram, Facebook, YouTube, todos essas... E além disso, tem a parte de administrar o imóvel de outras pessoas, seja para alocação e outros tipos de administração. Esse é um outro lado importante do seu negócio. Muito importante, Marquinhos. A gente trata a imobiliária como duas empresas, né? Na verdade, a gente tem alguns braços, mas os dois mais importantes são a locação e a venda. A locação, hoje a gente tem em torno de 7 mil imóveis administrados pela Imobiliária Cardinale. Puxa, é bastante. Marquinhos, você conta nos dedos, no Brasil, quantas imobiliárias têm mais imóveis que a gente, tá? A gente deve estar mais ou menos entre as 20, 30 maiores imobiliárias do país, não parece, de administrar imóveis das pessoas. Em torno disso, entre as 20, 25 maiores administradoras de imóveis do país. Então, no estado de São Paulo, eu não conheço nenhuma maior que a gente, né, Marquinhos? Então, é muito importante, principalmente nas cidades onde a gente atua, que tem a sazonalidade dos estudantes, que é muito importante, é um mercado muito importante. Hoje, a nossa carteira de 30% a 35% gira em torno dos estudantes. Você vê, o mês passado, em fevereiro, nós alugamos em torno de 400 imóveis. Então, é muito difícil alguém alugar 400 imóveis, porque você não só está alugando os 400, né? Porque também desocupa bastante. Você vê o tanto de movimentação, de estrutura. Porque o estudante está chegando, mas tem um monte de gente saindo também, né? Então se formando. Não cresceu 400, né? Entrou 400, cada um é um contrato que encerra, um contrato que abre, vistoria em todo lugar. Vistoria, reforma. Então, os nossos aplicativos facilitam bastante. A gente é uma imobiliária super digital. Em Campinas, nós compramos uma imobiliária completamente digital. Só que eu não gosto só do digital. O brasileiro, sabe, gosta do tato. Então, nós transformamos a imobiliária de Campinas digital, é claro, mas nós temos o escritório presencial, você sabe com quem você fala, você sabe com quem está lidando. E eu acho que é a grande força e o grande diferencial nosso é o investimento em novas tecnologias, que a gente está sempre agora com inteligência artificial. Então, nós estamos investindo demais com inteligência artificial, dando também oportunidade para as empresas de São Carlos
criarem essas As ferramentas para servir a imobiliária e que vão servir outras também. Bacana. Então, nós estamos dando bastante ênfase de investimento também, que é um outro braço que a gente tem, de investir em empresas de tecnologia da nossa cidade. A gente já faz vários investimentos também, mas mais voltado, é claro, sempre para o mercado imobiliário, né? Bacana. Como é que você vê o mercado imobiliário em São Carlos para os próximos 5, 10 anos? Você falou de uma atualização do plano diretor, a gente vê a cidade crescendo muito para um lado, né, para aquele lado sentido Ibaté, por exemplo. Como é que você vê isso nos próximos 5, 10 anos? Como é que você vê a cidade, esse movimento? Olha, São Carlos precisa urgentemente, eu estou batendo isso faz 8 anos, para a gente ter uma correção do plano diretor de São Carlos. Ele está muito amarrado para alguns setores, a gente está encarecendo demais a cidade com tantas exigências, a gente precisa, neste momento, arejar a cidade de novas ideias, de novas áreas, para a gente tentar reduzir o custo dos imóveis em São Carlos. Não que isso precisa ser eterno, não. Vamos arejar um pouco, daqui 4 anos, 8 anos, vamos rever algumas posições, porque os últimos planos diretores foram muito restritivos. Então, você vê, tem empreendimentos que demoram para aprovar 8 anos, 10 anos, 18 anos. Não tem cabimento isso. Então, a promessa, já tivemos a promessa de alguns prefeitos de mudar, não conseguimos. Agora, o atual tem a promessa de mudar para o benefício da cidade, né? As cidades, elas vão crescendo, tem tido uma dinâmica e a gente precisa baratear o custo dos imóveis em São Carlos. Como se faz isso? Criando oferta maior, entendeu? Ninguém fala, em São Carlos, as imobiliárias que fazem os preços ser maior. Não imagino, não existe isso. Parece que tem um jantar lá, né, que todo mundo senta e combina, né? Existe, imagina, nosso setor é super pulverizado. Competitivo, né? Competitivo. Então, o que significa um imóvel mais caro ou mais barato? Oferta e procura. Quanto mais oferta a gente tiver, mais opções vai ter, mais facilidade de negociações. E o que eu falo? Subiu o preço dos imóveis. Gente, imóvel não é uma commodity. O café sobe, ele sobe no mundo inteiro, está na bolsa. Mas o imóvel, não, ele depende muito da cidade, da região, de quem é dono, da construtora. Por exemplo, o próprio condomínio, né? Às vezes tem um condomínio que valoriza, o outro... Se eu tenho 10 imóveis, eu estou precisando vender, então vai cair os meus imóveis. O Marquinho tem mais 10 imóveis, está super capitalizado. Ele não vai abaixar os imóveis dele, não precisa. Então, e a concentração de imóveis urbanos nas cidades que a gente atua é muito pulverizado. Isso é bom. Já diferente das terras ao redor de São Carlos, que tem uma concentração muito grande. Então, nós temos que ter, nesse novo plano diretor, uma abrangência maior das áreas de expansão urbana, para ter mais oferta, para tentar baratear o custo. Porque se a gente tem uma concentração grande, as pessoas não precisam vender as fazendas para virar urbana. Eu não vou vender ou eu ponho um preço, entendeu? Então, a gente ter a forma de cair, aquele lá não vende, peraí, eu vou atrás desse outro, que pode ser que precise e tal. E esse eixo, você acha que não precisa dar uma mudada? Por exemplo, está crescendo muito para uma região que daqui a pouco não vai ter infraestrutura para... Não, tem que ir se fazendo. A infraestrutura tem que, é claro, no plano diretor, tem que se prever. E a gente, né, sou são carlense, eu quero o progresso. O que significa progresso? Progresso é o bem-estar, né? É o bem-estar da população, ver animais. Um grande exemplo de urbanização bem feita são os Damas. Eu estou com 60 anos. Se você ia na fazenda do Urso, antigamente, era um pasto. O Varjão nem existia mais, estava seco. Hoje, você vê
com o plantio de árvores que tem ali, voltou até o rio ali. Você vê animais que você não via. Então, você tem hoje tecnologias e forma de fazer uma urbanização sustentável, e resgatar, como é o exemplo. É um exemplo maravilhoso que a gente vê que a família Dama fez ali, entendeu? Resgatou a natureza, você vê tucano, você vê veado, anta, você vê tudo quanto é animal que você já não via mais era um pasto, nos grandes uma pastagem centros. desgastada total. Eu acho que dá para conciliar. É claro, as exigências hoje do município de São Carlos são muito grandes. Então, a gente precisa amenizar um pouco durante 4 ou 8 anos para a gente fazer a cidade ter um ritmo melhor de crescimento, não haver favelização, que com todas essas regras, São Carlos está tendo um problema muito grande de favelização. E agora, este ano, eu vou encabeçar, e já estou conversando com várias pessoas, da favelização que está ocorrendo na Estrada do Broa. Ali era o horto do município do estado de São Paulo, que era da FEPASA. Ali foi desapropriado pelo governo federal, há acho que quase 10, 12 anos atrás, para fazer um assentamento rural. Assentamento rural são módulos de 20 mil metros. Passa ali e vê se tem alguém plantando alguma coisa. Então, talvez já não tenha sido a seleção certa das pessoas ali. No outro dia, eles já estavam vendendo as áreas que eles ganharam, que não pode, Sim. Já estavam vendendo por contrato os módulos. Hoje, eles estão picando as áreas, entendeu? Vendendo terreninho de 100 metros, E ali não tem estrutura, infraestrutura nenhuma. sem planejamento nenhum. Você vai lá, você faz um contrato de pão, não sei o quê, e as pessoas estão tomando posse, e eu quero saber quem que está... Eu não faço parte, não sou nada, certo? Mas eu vou encabeçar agora, já estou cutucando alguns órgãos, já falei com a promotoria está vendo com a CETESB e tal, mas isso está sendo muito lento, porque com todos esses problemas que a gente está tendo, encarecimento da terra aqui em São Carlos, pela dificuldade das aprovações, então é fácil, o cara vem de fora, e a maioria do pessoal vem de fora, compra um terreninho lá por 2, 3 mil reais, sem infraestrutura nenhuma, e está virando uma grande favela. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um compromisso com a Pamela, sua secretária, de liberar você por causa dos seus negócios. Tá? Talinho, eu primeiro queria fazer aqui, já encaminhando para o fim da gravação do nosso podcast, dizer assim, quanto que para mim é uma satisfação verificar que essas lideranças, você é uma delas, que a cooperativa de crédito convive no seu dia a dia, um no setor de imobiliário, outro do imobiliário, outro do setor agrícola, outro do setor comercial, quanto que essas pessoas da área de seguros, tivemos aqui o pessoal da área de seguros, de investimentos, o quanto que vive a sociedade em torno desse negócio, né? A cooperativa de crédito traz, como que o Fabrício lembrou, mais de 3.500 pessoas, e dentro delas, algumas se destacam, você mostrou aí uma consciência para trabalhar o seu negócio, mas para trabalhar também o desenvolvimento local, né, de maneira sustentável, ou seja, preocupado com a cidade, não é preocupado só com o próprio negócio, que isso mostra que a cooperativa trouxe para dentro do seu quadro social lideranças importantes em vários setores. Então eu queria fazer esse elogio para você e saber que você deve continuar se empenhando, né? Porque as pessoas precisam participar, né? Alguns participam da cooperativa de crédito, outros participam do Conduz, outro participa da discussão econômica, do desemprego ou das ações mais políticas para não haver, por exemplo, esse processo que você chamou de empobrecimento, favelização. Então isso tudo é importante. Eu fico muito orgulhoso de saber que dentre os nossos cooperados temos gente também nos representando nessas esferas. Fabrício, eu vou encerrando, queria que você ajudasse a terminar o programa. Nós gravamos aqui um podcast já para ser exibido após a nossa Assembleia Geral. Sim. Quando você estiver assistindo esse programa, nós já realizamos uma Assembleia Geral em 30 de março de 2025. É um lugar bacana, que é o SESC Senat, reunindo um número recorde de pessoas, terminado com um almoço festivo, ou seja, também esse espírito de congregar as pessoas para que elas juntas
enfrentem os problemas sociais, econômicos, os problemas do município, como o Italinho apontou aqui. Fabrício, faz o encerramento comigo e depois a gente dá uns minutos finais para o Ítalo. Bom, só agradecer aí o convite para ser co-host aqui, ainda mais com um convidado que já tem amizade há tanto tempo. Prazer recebê-lo aqui no estúdio, Italinho, prazer ouvir, né, tanta experiência e um papo bom, né? Você viu que se não fosse a secretária ficar gritando ali... Eu tenho que cumprir o que eu prometi para ela. A gente ia mais um tempo aqui, isso é muito bom. Quando o papo flui é muito bom. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença, Italinho. E se despede aí, deixando os contatos, as redes sociais da imobiliária. E parabéns por mais de 50 anos aí da Cardinal Imóveis. Muito obrigado, né? Eu conheço o Fabrício também de pequenininho, né? Conheço muito bem seus pais, né? Uma família maravilhosa. Também do Marquinho, eu já falei aqui que, né, são amigos. Então, eu fico realmente lisonjeado de vocês terem chamado. É um momento importante para a Cred Assisc. Muito obrigado, né? E eu só tenho a agradecer e também ficar muito contente pelo sucesso da Assisc e da Cred Assisc, né? Então, muito obrigado, vocês estão de parabéns aí pelo podcast. Desculpe a gritaria aí da minha... Né? Mas é bom demais. Vai render bons cortes, viu? Vai ficar bom material porque a gente tem... Nós trouxemos gente de usina fotovoltaica, a fabricante de salgados, pessoal de seguro, advogados, a pluralidade que são os membros da cooperativa, né? Porque cada um é de um setor diferente. É muito legal saber dos seus assessores. Antes de eu pensar, parece besteira, mas não é não. Antes de eu pensar no meu negócio, eu penso na minha cidade. Sou de São Carlos, adoro São Carlos, tive a oportunidade já de mudar daqui. Não quero mudar daqui, meus filhos têm o mesmo pensamento. Eu fico triste a hora que as pessoas saem, vão para o exterior ou vão querer mudar eu fico triste, né? A gente deseja sucesso para as pessoas, mas muito pelo contrário. Sou enraizado aqui, cada vez mais enraizado na cidade. E por vocês também, né, terem acolhido a gente, isso são as raízes nossas. Quantos 40 anos com o Marquinho, eu praticamente vi você nascer, então isso faz... 40 anos também. Isso que são as nossas raízes, né? Então isso torna a cidade gostosa, prazerosa, de estar sempre com amigos, aí de sucesso também. Muito obrigado. Tá bom. Pessoal, fechamos aqui a gravação do Cred Assisc Cast, um programa que reúne os membros da Cooperativa de Crédito Mútuo de São Carlos e região. Nós conversamos com o cooperado, queremos saber o que ele faz no dia a dia, qual é o negócio dele, como é que ele encara a economia, como é que ele encara a questão da grana do dia a dia. E a gente teve um papo legal com o Italinho Cardinale. E vamos até a próxima gravação. Se você gostou desse programa, curte, compartilha, que isso é muito importante para essas mensagens ir chegando ao número cada vez maior de pessoas. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado, Italinho. Encerramos a gravação por aqui e até a próxima.